Deixa eu te fazer uma pergunta, Mônica. Às vezes as pessoas estão em casa, a gente tem alguns desafios e algumas oportunidades na vida. Quais são essas oportunidades? Por exemplo, você nunca fez tal função ou desenvolveu tal trabalho, mas aquilo é uma oportunidade momentânea, praticamente irrecusável financeiramente e até mesmo para você conseguir construir algumas coisas no futuro. É certo, por exemplo, eu tenho uma veia comunicadora, então essa área que me chama é uma área de contabilidade, mas é um desafio de um momento. Vale a pena, às vezes, eu investir nesse momento, mesmo não sendo a minha vocação, por um objetivo e também tentar levar o que eu tenho para aquela função, ou não é legal isso? Acho que vale. Porque no mundo ideal, nem sempre nós fazemos só aquilo que nós gostamos e só aquilo que é a nossa força. Então, essa capacidade de desenvolver um pouco aquele seu ponto, né, que vai contra a sua natureza, exercer uma atividade que te tire um pouquinho da zona de conforto, eu acho muito positivo. O que a gente tem que pensar é durante quanto tempo e se eu realmente estou disposto a passar por esse momento, por essa transição. Porque vai ser um pouco mais desgastante, porque né? No dia a dia, exatamente. E em alguns momentos é estratégico, Sim. porque você falou uma coisa interessante. Às vezes a função ela é assim, mas quando eu chego e começo a atuar, eu levo um pouquinho do meu estilo também. Então, de repente, um contador, ele tem uma proposta, às vezes, para atuar na área de comunicação. Sim. Ele pode levar um pouquinho da exatidão, do método, e isso pode ser bom também para a função. A gente tem que pensar que não é só a pessoa que é influenciada pelo meio, mas o meio, ela também pode, o contrário acontece, né? Sim. Tanto ela influencia o meio, quanto o meio ela influencia. Agora, exatamente dentro disso ainda, por exemplo, uma pessoa que não é tão organizada, tão detalhista, ou não se dá muito bem com a exatidão, né, no caso. Ela tem um sonho de seguir carreira nessa área, mas ela não tem a facilidade, é o que a gente está falando aqui também. Eu acho que é importante a gente falar isso porque é comum de acontecer. A pessoa pode trabalhar talvez uma habilidade que não é da natureza dela, ou é mais difícil isso acontecer? Olha, ela pode trabalhar, mas eu acho, tanto que essa ferramenta a gente usa muito com os alunos, exatamente por o aluno do ensino médio falar, você quer ser astronauta, mas olha o caminho que você tem que percorrer, né? Exatamente por esse exercício. Contar a história que é a história da minha vida. Eu me graduei em História, sou graduada em História, fiz graduação, pós-graduação. Sempre amei. Fiz porque queria entender política, psicologia, queria saber de tudo, queria muito conhecimento. Quando eu fui escolher minha profissão, meu pai falou assim, filho, ele nem conhecia uma ferramenta, mas olha a sabedoria. Ele falou assim, filha, você tem certeza, você já parou para pensar o que um historiador faz? Olha só, ele vai ficar o dia inteiro lendo livros, pesquisando, um ambiente mais parado, ou como professora, você conhece a rotina? Então ele foi me mostrando uma coisa que fazia parte do dia a dia. Eu optei, né, por fazer história, contudo, eu nunca entreguei um currículo numa escola e nunca exerci aquela atividade normal de historiador. Contudo, até hoje eu uso história o dia inteiro. Mas eu sabia, eu tinha essa consciência de que eu seria uma profissional diferente e de que eu não me adaptaria ao estilo padrão de um historiador. Entendi. Então, já nas minhas experiências de estágio, eu já estava querendo mudar, criar produto, inventar, ou seja, bem empreendedora, eu estava pulando. Então, se eu fosse ficar no ramo de história, eu ia ser um historiador completamente diferente. Então, eu ia gerar muita frustração em mim se eu tentasse percorrer as vias normais. Porque eu sabia que eu não tinha, minha vocação não estava ali. Contudo, não me arrependi de ter feito, faria 10 vezes o mesmo curso. Que legal. Porque você acaba usando, né? Exatamente. Agora, eu ia até te perguntar. Uma amiga minha, ela usou essa ferramenta e, por exemplo, no meu caso, deu comunicadora executora. E ela queria desenvolver mais, por exemplo, executora. E hoje, depois, tipo assim, uns 5 meses, ela deu purinho executora. Você pode desenvolver mais, por exemplo, você se conhece, mas eu quero ser mais assim. Eu vou trabalhar em mim algumas coisas para focar. Isso a gente pode fazer? Pode. Pode e é muito bom. Por exemplo, alguns perfis, eles são o que nós chamamos de irmãos. O comunicador e o executor. Os dois são extrovertidos, os dois têm características em comum. Então, tranquilamente, eu que sou comunicadora e executora, por exemplo, posso desenvolver o executor. Dependendo da atividade, dependendo da necessidade, isso é normal. Agora, uma pessoa que é analista e planejador, extremamente introvertida, falar assim, quero ser um executor, aí é muito difícil. E quando a pessoa faz isso, e nós temos até alguns casos, a pessoa chega até a adoecer.
frustra, né? Mas Não, adoece fisicamente. De porque tanto ela esforço. é tanto esforço e junta com a frustração e junta com esse dia a dia de lutar muito contra a sua natureza. Então, o que eu recomendo é, naquilo que você pode mexer um pouquinho naquilo que você já tem. Mas Agora, não tentar... inverter o seu Agora, perfil não é só para eu estratégia. entender, o analista, ele é como se fosse o oposto do executor, porque no meu teste deu analista e executor. Isso é interessante, o seu perfil, ele não é um perfil irmão, ele é um perfil primo. Tanto... Isso é bom ou isso é ruim? É ótimo. É ótimo, porque tudo que Deus faz é bom. É verdade. Não, Exatamente. mas mais do que isso, não existe pessoa certa e errada, existe a pessoa Isso. certa no lugar certo. Né? Mas então, o que é no ser caso, primo? por exemplo, o analista e o executor, eles têm algumas semelhanças. Então, eles gostam muito de processos, eles são um perfil muito racional. Os dois perfis são mais racionais, objetivos, então eles gostam. Como você tem um analista, o que é legal no seu perfil? Você consegue ser muito detalhista e precisa, mas com uma velocidade muito interessante, que é a do executor. Então, você consegue ter aquela velocidade do executor, porque o analista, quando ele é só analista, ele é mais devagar. Ele é mais lento, porque ele fica ele se especializa tanto, que ele não dá conta de, às vezes, ver outras coisas. Como você tem um executor, então você já consegue diversificar mais. Né? Então, é um perfil muito bom que imprime velocidade, trabalho com qualidade. Muito bom. Ah, que bom. Ah, que legal, mano. Bom, só para lembrar o pessoal que está em casa, a gente está falando de 4 perfis, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Basicamente, o executor é aquele que tem a facilidade de executar processo. Você pode falar um pouquinho sobre cada um? Executor. Executor é aquela pessoa rápida, dinâmica, empreendedora, que toma a frente das coisas. Certo. O comunicador. É aquela pessoa dinâmica, extrovertida, que gosta muito de conversar, que gosta sempre de festa, é uma pessoa bem sociável. Uau. O planejador. O planejador é aquela pessoa de ritmo constante, que começa uma coisa e termina, é um pacificador por natureza, é um amigo leal, gosta mais de ouvir do que de falar. Muito bom. O analista. É aquela pessoa extremamente detalhista, pontual, gosta de que uma coisa siga extremamente o roteiro, é a pessoa do roteiro. Nossa. Você passou o roteiro pra gente, Essa, um resumo desse roteiro que eu passei pra você, que é o executor, comunicador, planejador e analista, e a gente tem na tela aí alguns detalhes. Olha lá, esse é do comunicador, que é essa ênfase em influenciar e persuadir as pessoas, persuadir no ponto positivo, né? Porque tem gente que pensa que Influenciar Já está mesmo, se né? defendendo, que é o perfil dele. meu perfil. É influenciar. Muito bom. Muito obrigado. Esse é o mano. perfil excelente. Você consegue fazer várias coisas Que ao bom. mesmo tempo, improvisar para programar ao Isso vivo, aí é uma maravilha. Isso é controvérsia, É viu? Porque o mesmo? homem, né, tem só uma Ai. caixinha, ele consegue só... Mas vamos ajudar ele. Vamos Sabe por ajudar. quê? Porque o comunicador, ele precisa ser apreciado, ele precisa, assim, sabe? Valorizado. Ser valorizado. Você motiva Eu o achei comunicador interessante, pelo elogio. no perfil dele, eu achei interessante que parece, ele gosta de sentir que ele é importante, que as pessoas gostam dele. Ai, meu Deus. Ele é Bom, carente. vamos adiante, né? Eu tô na Berlinda aqui. O executor, vamos lá. Ali, o executor. Vamos lá, Mônica. Ele é o que você falou, superar obstáculos e alcançar resultados, trabalha visando resultados imediatos. É aquela que você estava falando para a Luciana, que ela tem no perfil dela. Exatamente. Essa facilidade de ser imediatista naquilo que precisa ser imediatista. Ele é muito objetivo e pragmático. Tem que ir, vai, pronto, acabou. Próximo, ele é muito Bom, rápido. Muito bom. O próximo qual que é? O planejador? É isso? Vamos lá, planejador. Fala um pouquinho desse, Mônica. O planejador, a gente tem que tomar cuidado porque de todos os perfis é o que precisa mais de um ambiente pacífico. Se tem uma discussão, enquanto o executor vai achar que é brincadeira, que nós só estamos batendo papo, o planejador ele precisa sentir que está tudo bem, que ninguém discute com ninguém. Isso é muito É importante o para perfil ele. sala de leitura. Tem muito a ver com o meu marido. É ele que é o desenho daquela orelha grande, que escuta muito. Exatamente. Gosta mais de ouvir. É um perfil muito pastoral. É, isso mesmo. Ai, que legal. E agora o analista tá lá. O analista é aquela pessoa detalhista. A gente tem que tomar cuidado com o analista, que ele é tão perfeccionista que ele pode sofrer. Ai, Então, ele sempre acha que não está bom, que ele pode fazer melhor. Né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com o analista. Isso é muito sério, principalmente nos relacionamentos. Porque de todos os perfis, o que tem a memória melhor é do analista. Ele não esquece. Ô, Mônica, É eu tô muito difícil pra observando que ele. todos os perfis são bons. Eu falo que é igual os frutos do Espírito. Mas se você não souber
dosar, eles podem ser ruins, né? Todos têm um ponto negativo e um ponto positivo. Tem que E olha, equilibrar isso. Isso para casamento. Toda vez que eu aplico também com famílias, a gente tem histórias no Colégio Cristão, às vezes que os pais tiveram acesso, eu falei, gente, agora eu entendo meu filho, olha que legal. Que legal. Porque o relacionamento muda quando você conhece o perfil do outro. Então, se eu tenho um marido que é muito planejador e analista, eu não vou falar qualquer coisa com ele. Eu não vou ficar mudando a casa toda hora. E da mesma forma, se eu tenho um filho que é executor, que é comunicador, eu vou prestar atenção, porque esse perfil gosta de quebrar regra. Então, eu não vou podar, eu não vou acabar com aquilo que vai ser o diferencial dele lá no futuro. Eu fiquei pensando, comparando ele com o temperamento. Eu falei fruto do Espírito Santo. Temperamento, todos são importantes, porém, se a gente não trabalhar, se o Espírito Santo não mover, ele pode ser algo complexo para nós. Exatamente. Pode ser uma arma Exato. pegar do lado errado. Agora, é só uma pergunta que eu quero te fazer. Por exemplo, a pessoa, ali no teste aparece, você respondeu de forma sincera. Isso. Às vezes a pessoa talvez respondeu rápido, não prestou muita atenção, pode ser que dê alguma alteração no teste dela. Por exemplo, quando você falou que eu sou analista, eu fiquei pensando, será que eu respondi alguma coisa errada e tudo? Porque eu tenho dificuldade no detalhe no sentido assim, eu não gosto muito da parte burocrática, de papéis, documentos, esses certos detalhes eu não me interesso tanto. Pode ser que algum ponto ou outro, no momento da resposta, a gente altere o resultado do teste ou não? Olha só, na sua frase você falou duas características, uma muito de analista, outra muito de executor. Você não fica muito preso na parte burocrática. Aí seu executor falando, mas ao mesmo tempo você ficou pensando, será que eu marquei alguma coisa errada? Olha o analista falando. Vou ficar calada, não falo mais. É bom, porque olha só, você não deixa Fantástico, de fazer, Mônica. mas você se preocupa com a qualidade daquilo que é feito. Isso é excelente. Você aprova que você respondeu certinho o seu teste. Você é isso que está no teste mesmo. Mas Lu. quando a pessoa, porque a gente usa muito em empresa, por exemplo, recrutamento e seleção. Então as pessoas não querem, né, marcar aquelas palavrinhas que não são tão bonitas para aquela função. Então, isso a ferramenta pega. Entendi. Então, o tempo de resposta, existem várias situações de como a pessoa preenche que aparece para você no quadradinho. Sim. Porque não é que eu vou dizer, você mentiu, fez isso ou aquilo, não. Mas a ferramenta vai me mostrar algumas características para que eu possa trabalhar na entrevista.